Decreto número OITO 4.444 de 30 de janeiro de 1980. Regulamenta a Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, regula o seu funcionamento e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição, que lhe confere o artigo 81, item 3º, da Constituição e tendo em vista, o disposto no artigo 27 da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978. Decreta. Artigo 1º. Os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, criados pela Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, constituem, em seu conjunto, uma autarquia federal, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho. Artigo 2º. A autarquia referida no artigo anterior tem por objetivo orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista, definida na Lei nº 5.276, de 24 de abril de 1967. Artigo 3º. O Conselho Federal, com sede e fórum no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, é o órgão superior, que supervisiona os conselhos regionais. Artigo 4º. O mandato dos membros do Conselho Federal é de 3 anos, permitida apenas uma reeleição. Artigo 5º. O Conselho Federal será constituído de 9 membros efetivos igual número de suplentes, eleitos por um colégio eleitoral constituído de um representante de cada conselho regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. Artigo 6º. Compete ao Conselho Federal. Inciso 1º. Eleger, dentre seus membros, o seu presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Inciso 2º. Supervisionar a fiscalização do exercício profissional de nutricionista. Inciso 3º. Organizar e instalar os conselhos regionais, fixando-lhes a respectiva jurisdição, que poderá abranger mais de um estado ou território, tendo em vista o número de profissionais nutricionistas existentes. Inciso 4º. Orientar e inspecionar os conselhos regionais, examinando-lhes as prestações de contas. Inciso 5º. Promover intervenção em conselho regional, quando necessária ao restabelecimento da normalidade administrativa e financeira ou à garantia da efetividade do princípio da hierarquia institucional. Inciso 6º. Elaborar seu próprio regimento, e submetê-lo à aprovação do Ministro do Trabalho. Inciso 7º. Examinar os regimentos dos conselhos regionais, bem como as posteriores alterações, modificando o que se fizer necessário, para assegurar a unidade de orientação e a uniformidade de ação, submetendo-os à aprovação do Ministro do Trabalho. Inciso 8º. Conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais, e prestar-lhes assistência técnica permanente. Inciso 9º. Apreciar e julgar recursos de penalidades impostas, e de outras decisões proferidas pelos conselhos regionais. Inciso 10. Fixar valores das anuidades, taxas e emolumentos e multas devidos pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais a que estejam jurisdicionados, na forma estabelecida neste regulamento. Inciso 11. Aprovar sua proposta orçamentária, e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais. Inciso 12. Dispor sobre o Código de Ética Profissional. Inciso 13. Estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem. Inciso 14. Instituir o modelo da carteira de identidade profissional e do cartão de identificação. Inciso 15.
Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis. Inciso 16. Emitir parecer conclusivo sobre prestações de contas a que estiver obrigado. Inciso 17. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais ou balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Inciso 18. Colaborar com os poderes públicos, como órgão de assessoramento, prestando-lhes as informações solicitadas. Inciso 19. Cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes da supervisão ministerial. Inciso 20. Promover simpósios, conferências e outras formas, que visem ao aprimoramento cultural e profissional dos nutricionistas. Inciso 21. Exercer a função normativa e baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto neste regulamento, mormente quanto à fiscalização do exercício profissional, adotando as providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais. Artigo 7º. O Conselho Federal reunir-se-á, ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação pelo presidente, ou de maioria de seus membros. Parágrafo único. Enquanto não houver suficiente suporte financeiro, as reuniões ordinárias a que se refere o caput deste artigo poderão ser realizadas bimestralmente. Artigo 8º. O Conselho Federal deliberará com maioria absoluta de seus membros, exceto quando se tratar de assuntos, a que se referem os incisos 5º, 6º, x e 15 do artigo 6º, que dependerão de 2/3 de seus membros. Artigo 9º. Constitui renda do Conselho Federal. Inciso 1º. 20% do montante arrecadado como anuidades, taxas, emolumentos e multas, em cada conselho regional. Inciso 2º. Legados, doações e subvenções. Inciso 3º. Rendas patrimoniais. Artigo 10. A renda do Conselho Federal será aplicada exclusivamente na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional de nutricionistas, ou em atividades culturais destinadas a aprimorar a capacidade técnico-profissional do nutricionista, bem como em serviços de caráter assistencial, quando solicitados por entidades sindicais. Artigo 11. Os conselhos regionais terão sede na capital do Estado, Distrito Federal ou território de sua jurisdição. Parágrafo único. O Conselho Federal, atendendo às peculiaridades locais e ao número de nutricionistas, poderá criar conselho regional com jurisdição em mais de um estado ou território. Artigo 12. Os conselhos regionais serão constituídos de 0,9 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pelo sistema de eleição direta, por intermédio de voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos. Parágrafo único. O mandato dos membros dos conselhos regionais é de 0,3 anos, permitida apenas uma reeleição consecutiva. Artigo 13. Compete aos conselhos regionais. Inciso 1º. Eleger, dentre seus membros, o respectivo presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Inciso 2º. Expedir carteira de identidade profissional e cartão de identificação aos profissionais registrados, de acordo com o modelo instruído pelo Conselho Federal. Inciso 3º. Fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, tomando as providências cabíveis, e representando a autoridade competente sobre os fatos que apurar, e cuja solução ou repressão escape à sua alçada. Inciso 4º. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares em vigor, o regimento e o código de ética profissional, bem como as resoluções e demais atos baixados pelo Conselho Federal. Inciso 5º.
Funcionar como tribunal de ética profissional nos casos em que se fizer necessário. Inciso 6º. Elaborar o projeto de seu regimento e suas alterações, submetendo-os ao exame do Conselho Federal, para aprovação do Ministro do Trabalho. Inciso 7º. Propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional. Inciso 8º. Aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais. Inciso 9º. Autorizar o presidente a onerar ou alienar bens imóveis de propriedade do Conselho. Inciso 10. A arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos, e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e repassando ao Conselho Federal as importâncias correspondentes à sua participação. Inciso 11. Promover, perante juízo competente, a cobrança de importâncias relativas a anuidades, taxas, emolumentos e multas, após esgotados os meios de cobrança amigável. Inciso 12. Estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem. Inciso 13. Julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas neste regulamento, na lei, no Código de Ética e em normas complementares baixadas pelo Conselho Federal. Inciso 14. Emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado. Inciso 15. Publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados. Inciso 16. Cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes da supervisão ministerial. Inciso 17. Promover, em âmbito regional, simpósios, conferências e outras formas, que visem ao aprimoramento cultural e profissional dos nutricionistas. Inciso 18. Instruir processos relativos a recursos interpostos de suas decisões, encaminhando-os ao Conselho Federal, para julgamento. Inciso 19. Baixar os atos necessários ao bom desenvolvimento de suas atividades e programas. Inciso 20. Eleger, dentre seus membros, o respectivo representante para a composição do colégio eleitoral, a que se refere o artigo 5º. Inciso 21. Decidir sobre pedidos de inscrição de pessoas físicas e jurídicas inscritas. Inciso 22. Organizar e manter o registro profissional de pessoas físicas e jurídicas inscritas. Artigo 14. Constitui renda dos conselhos regionais. Inciso 1º. 80% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas. Inciso 2º. Legados, doações e subvenções. Inciso 3º. Rendas patrimoniais. Artigo 15. Conselho Regional reunir-se-á, ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre que for necessário, mediante convocação do presidente, da maioria de seus membros, ou de 2/3 de seus associados. Parágrafo único. Na ocorrência das duas últimas hipóteses previstas neste artigo, o presidente ficará obrigado a promover a convocação, no prazo máximo de 5 dias, contado da data em que receber o requerimento. Artigo 16. A renda do Conselho Regional somente poderá ser aplicada na organização e no funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como em simpósios, conferências e atividades que visem ao aprimoramento cultural e profissional dos nutricionistas, e em serviços de caráter assistencial, quando solicitados por entidades sindicais. Artigo 17.
O exercício da profissão de nutricionista só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva jurisdição. Parágrafo único. Ao profissional registrado no Conselho Regional de Nutricionistas, serão fornecidos a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação. Artigo 18. As empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição e alimentação, ficam obrigadas à inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas, em que tenham suas respectivas sede. Parágrafo único. Consideram-se empresas com finalidades voltadas à nutrição e alimentação. Alínea A. As que fabricam alimentos destinados ao consumo humano. Alínea B. As que exploram serviços de alimentação em órgãos públicos ou privados. Alínea C. Estabelecimentos hospitalares que mantenham serviços de nutrição e dietética. Alínea D. Escritórios de informações de nutrição e dietética ao consumidor. Alínea I. Consultorias de planejamento de serviços de alimentação. Alínea F. Outras que venham a ser incluídas por ato do Ministro de Trabalho. Artigo 19. Na administração pública direta ou indireta, e nas empresas privadas, a carteira de identidade profissional de nutricionista será exigida como condição essencial para o exercício de cargo, função ou emprego, de chefia ou direção, assessoramento, coordenação, planejamento e organização de serviços e programas de nutrição e alimentação. Parágrafo único. A inscrição em concurso público para seleção de nutricionista dependerá de prévia apresentação da carteira de identidade profissional ou de certidão do Conselho Regional de que o profissional está no livre exercício de seus direitos. Artigo 20. Os profissionais referidos neste regulamento, e as pessoas jurídicas, que exploram serviços de nutrição e alimentação, ficam sujeitos à inscrição e pagamento de anuidades, emolumentos e taxa ao Conselho Regional da jurisdição correspondente. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas mencionadas neste artigo pagarão a cada Conselho Regional uma única anuidade, por um ou todos os estabelecimentos ou filiais, compreendidos na mesma região. Parágrafo 2º. Quando o profissional tiver exercício em mais de uma região, deverá pagar anuidade ao Conselho Regional de seu domicílio, cumprindo, porém, inscrever-se nos demais conselhos interessados, e comunicar-lhes por escrito até 31 de março de cada ano, a continuação de sua atividade. Artigo 21. Os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas terão como órgão deliberativo o plenário, constituído por seus membros efetivos, e como órgão administrativo a diretoria, e os que forem criados para execução dos serviços técnicos ou especializados indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições. Parágrafo único. Cada diretoria será constituída pelo presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, eleitos anualmente pelo plenário. Artigo 22. O regimento de cada conselho disporá sobre a respectiva estrutura e as atribuições da diretoria e dos demais órgãos criados. Artigo 23. Os presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, pelos vice-presidentes. Artigo 24. Cada membro do Conselho Federal ou de Conselho Regional poderá licenciar-se, mediante deliberação do plenário, devendo, neste caso, o presidente convocar o respectivo suplente. Artigo 25. As inscrições de profissionais nutricionistas e das pessoas jurídicas serão efetuadas no Conselho Regional da Jurisdição, mediante requerimento dirigido ao presidente e instruído com os documentos necessários. Artigo 26. Para se inscrever no Conselho Regional, o nutricionista deverá: Inciso 1º.
provar o cumprimento das exigências constantes da Lei nº 5.276, de 24 de abril de 1967. Inciso 2º. Gozar de boa reputação, atestada por 3 profissionais nutricionistas inscritos no Conselho. Artigo 27. O Conselho Federal, através de resolução, disporá sobre a inscrição nos conselhos regionais. Artigo 28. A recusa de inscrição será fundamentada, assegurado ao interessado direito de recursos ao Conselho Federal, no prazo de 30 dias, contado da data em que tiver tomado ciência da decisão. Artigo 29. Qualquer pessoa poderá representar ao Conselho competente contra a inscrição do nutricionista. Artigo 30. Deferida a inscrição, o interessado prestará, antes de receber a carteira de identidade profissional, e perante o presidente do Conselho Regional, o compromisso de bem e fielmente exercer a profissão, com zelo e dignidade. Artigo 31. Realizada a inscrição, será fornecido ao inscrito a carteira de identidade profissional, que o habilitará ao exercício da profissão. Parágrafo único. Concomitantemente, será fornecido o cartão de identificação de nutricionista. Artigo 32. A carteira de identidade profissional e o cartão de identificação de nutricionista, de modelos próprios fixados pelo Conselho Federal e regularmente emitidos, são válidos como documentos de identidade em todo o território nacional. Artigo 33. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui condição de legitimidade para o exercício da profissão e para o funcionamento da empresa. Artigo 34. A anuidade será paga até o dia 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que será paga no ato de inscrição. Artigo 35. O valor da anuidade será fixado pelo Conselho Federal e não poderá exceder a um valor de referência regional vigente na data em que for efetuado o pagamento, para pessoas físicas, nem a 2 vezes esse valor, para pessoas jurídicas. Artigo 36. Os conselhos regionais repassarão, até o último dia útil de cada trimestre, ao Conselho Federal, a parte da arrecadação que lhe cabe, nos termos do artigo 9º inciso I. Artigo 37. O pagamento da anuidade fora do prazo estipulado, será efetuado com acréscimo de multa equivalente a 20% do débito, além de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária. Artigo 38. A multa imposta, como sanção disciplinar, deverá ser paga no prazo de 30 dias, contado da data de ciência da decisão. Artigo 39. Os conselhos regionais poderão cobrar taxas de inscrição, ou de expedição ou substituição da carteira de identidade profissional e emolumentos por expedição de certidões, declarações e outros instrumentos, conforme for disciplinado em resolução do Conselho Federal. Artigo 40. Os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Nutricionistas serão eleitos por um colégio eleitoral composto de um delegado eleitor de cada conselho regional. Artigo 41. O delegado eleitor e seus suplentes serão eleitos em reunião de Assembleia Geral de cada conselho regional, por escrutínio secreto, e que será realizada entre 90 e 60 dias antes do término dos mandatos dos membros do Conselho Federal. Parágrafo único. Cada Conselho Regional comunicará ao Conselho Federal o credenciamento de seu delegado eleitor e respectivo suplente até 50 dias antes da data do término dos mandatos dos membros do Conselho Federal. Artigo 42. A eleição para o Conselho Federal será realizada entre 25 e 15 dias antes do término do mandato de seus membros, e será convocada pelo presidente com antecedência mínima de 20 dias, mediante edital publicado no Diário Oficial da União, remetidas, simultaneamente, cópias a todos os conselhos regionais, por correspondência registrada. Artigo 43.
Qualquer nutricionista regularmente inscrito, no pleno gozo de seus direitos, e com mais de 2 anos de exercícios, poderá ser candidato a membro do Conselho Federal. Artigo 44. O Colégio Eleitoral convocado pela eleição do Conselho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando-se a eleição 24 horas após a sessão preliminar. Artigo 45. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria de votos, dos membros do Colégio Eleitoral. Artigo 46. O voto, em Assembleias Gerais dos Conselhos Federal e Regionais, será pessoal, secreto e obrigatório, incorrendo em multa equivalente a 20% do maior valor de referência vigente o nutricionista que, sem motivo justificado, deixar de votar. Artigo 47. As eleições nos conselhos regionais serão convocadas por edital publicado em jornal de grande circulação local, pelo menos uma vez, e divulgado tanto quanto possível, com antecedência mínimas de 60 dias do término do mandato dos membros em exercício. Parágrafo único. Às eleições dos conselhos regionais, aplica-se o disposto no artigo 46. Artigo 48. A posse dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais deverá ocorrer no dia em que terminar o mandato dos membros em exercício. Artigo 49. O Conselho Federal disporá sobre o processo eleitoral próprio e dos conselhos regionais. Artigo 50. Poderá participar de eleição em conselho regional qualquer nutricionista, desde que esteja em pleno gozo de seus direitos. Artigo 51. A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal, ou dos conselhos regionais ocorrerá. Inciso 1º. Por renúncia. Inciso 2º. Por superveniência de causa, de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão. Inciso 3º. Por condenação a pena superior a 2 anos, em virtude de sentença transitada em julgado. Inciso 4º. Por demissão de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado. Inciso 5º. Por falta de decoro ou conduta incompatível com a dignidade do órgão. Inciso 6º. Por ausência, sem motivo justificado, a 3 sessões consecutivas ou 6 intercaladas, durante o ano. Artigo 52. Constitui infração disciplinar. Inciso 1º. Transgredir preceito de lei, regulamento ou do Código de Ética Profissional. Inciso 2º. Exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos, ou aos leigos. Inciso 3º. Violar sigilo profissional. Inciso 4º. Praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou contravenção. Inciso 5º. Revelar segredo que, em razão da profissão, lhe seja confiado. Inciso 6º. Não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de órgão ou autoridade dos Conselhos Federal e Regionais, em matéria de suas respectivas competência notificado. Inciso 7º. Deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional as contribuições a que está obrigado. Inciso 8º. Faltar ao cumprimento de qualquer dever profissional. Inciso 9º. Manter conduta incompatível com o exercício da profissão. Parágrafo único. As faltas serão apuradas levando-se em conta a natureza de ato e as circunstâncias de cada caso. Artigo 53. As penas disciplinares consistem em: Inciso 1º. Advertência.
Inciso 2º. Repreensão. Inciso 3º. Multa equivalente a até 10 vezes o valor da anuidade. Inciso 4º. Suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos. Inciso 5º. Cancelamento da inscrição e proibição do exercício profissional. Parágrafo 1º. Salvo os casos de gravidade manifestar, ou reincidência, a imposição de penalidade obedecerá à gradação fixada neste artigo, observadas as normas que venham a ser estabelecidas pelo Conselho Federal para a disciplina do processo de julgamento de infrações. Parágrafo 2º. Na fixação de pena, serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes, e as consequências da infração. Parágrafo 3º. As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pelo Conselho Regional, em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, senão em caso de reincidência. Parágrafo 4º. A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas somente, cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelada a inscrição profissional, após decorridos 3 anos. Parágrafo 5º. As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação dos denunciantes e acompanhadas da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. Artigo 6º. Nenhuma penalidade será aplicada, sem que tenha sido assegurado ao infrator pleno direito de defesa. Artigo 55. De qualquer decisão do Conselho Regional, inclusive no caso de imposição de penalidade, caberá recurso, com efeito suspensivo, e no prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão, para o Conselho Federal. Artigo 56. Das decisões do Conselho Federal, ou de seu presidente, por força da competência privativa, caberá recurso, no prazo de 30 dias, contado da data da ciência para o Ministro do Trabalho. Artigo 57. Todos os recursos serão devidamente instruídos pela instância recorrida que, inclusive, poderá reconsiderar a decisão proferida. Artigo 58. A instância ministerial será a última e definitiva nos assuntos relacionados com a profissão e seu exercício. Artigo 59. É lícito ao profissional punido requerer à instância superior revisão do processo, no prazo de 30 dias, contada da data de ciência. Artigo 60. O Conselho Regional, nas hipóteses dos incisos 4º e v do artigo 53, apresentará, exemplo ofício, recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 30 dias, contado da data da decisão, ao Conselho Federal. Artigo 61. Aos servidores do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Nutricionistas, aplica-se o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 62. Os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas estimularão, por todos os meios, inclusive mediante concessão de auxílio, segundo normas aprovadas pelo Conselho Federal, as realizações de natureza cultural, visando ao profissional e à classe. Artigo 63. As pessoas físicas ou jurídicas, que agirem em desacordo com o disposto neste regulamento, aplicar-se-á a pena de multa, variável de 1 a 10 vezes, o valor de referência previsto no artigo 2º parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975. Parágrafo único. Qualquer interessado poderá promover, perante os Conselhos Regionais de Nutricionistas, a responsabilidade do faltoso. Artigo 64. A carteira de identidade profissional somente será exigível a partir de 180 dias, contados da instalação do respectivo Conselho Regional. Artigo 65. O primeiro Conselho Federal de Nutricionista será constituído pelo Ministério do Trabalho.
Artigo 66. A escolha dos membros e suplentes para a constituição dos primeiros conselhos regionais de nutricionistas será feita pelo Ministro do Trabalho, dentre 27 nomes de profissionais indicados pelo Conselho Federal, e que, na forma deste regulamento, implementem as condições para a obtenção de inscrição nos respectivos órgãos. Artigo 67. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal. Artigo 68. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.